Você já parou para se perguntar quem você seria se por um segundo ninguém estivesse te avaliando? Nem seus pais, nem seus colegas, nem você mesma com seus próprios critérios. Hoje eu quero te convidar para essa pergunta, porque por trás dela mora uma das coisas que mais rouba a energia do nosso dia a dia: a necessidade de provar que somos competentes o tempo todo. Olá! Estamos começando mais um episódio de Emoções em Movimento. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Laura Zago, psicóloga clínica, e nesse espaço falo sobre situações do cotidiano, vivências pessoais, tudo que faz as minhas emoções entrarem em movimento desse lado, para que a sua também possa entrar aí do outro lado, com uma pitadinha de psicologia. Hoje, gente, eu queria começar falando de um tema que, na verdade, é uma pergunta que eu me faço bastante, que eu uso ela bastante na clínica, que é para aqueles momentos em que a gente tá passando por muita autocobrança, sabe? Quando a nossa cabeça fala pra gente que a gente precisa ser melhor, ser suficiente, ser competente, que a gente precisa mudar quem a gente é, sabe? Aqueles momentos de autocrítica, autocobrança que tem muito a ver ali com situações que envolvem o outro, né? Então a pergunta é: quem eu seria se ninguém tivesse me avaliando? Quais possibilidades eu me daria? O que eu estaria fazendo se eu não tivesse esse pensamento de que eu preciso ser bom para o outro, competente para o outro, mostrando isso para o outro? Porque se a gente olhar para a nossa própria vida, ninguém de fato tá avaliando a gente, né? Não é como se tivesse ali uma pessoa 24 horas por dia olhando para tudo que a gente faz, para os nossos erros, incoerências, competências e apontando ali tudo que a gente precisa melhorar. Mas é exatamente isso que a gente sente quando a gente está vivendo a nossa vida, né? Então é como se na nossa cabeça ela fosse construindo ali caminhos perfeitos para se pisar. E qualquer deslize que a gente tenha desses caminhos, vai ter alguém ali de olho para apontar tudo que a gente fez de errado. Mas na verdade, gente, essa percepção que a gente tem, na verdade, é fruto de como a gente está se enxergando dentro desse ambiente. E aí é óbvio que tem pressões sociais, tem a cultura, tem a nossa própria história de vida, mas esses pensamentos são frutos mesmo de toda essa construção de como a gente vai se ver dentro desses ambientes, né? Então eu gosto de imaginar essa pergunta e criar assim vários cenários do que de fato eu seria, ou o que sobraria caso eu não tivesse esse pensamento de que tem alguém ali me avaliando para apontar todos os meus erros, né? Será que a cobrança para ser suficiente, competente, ela existiria ou não? Qual seria a minha relação com ela? Então, eu acho que o primeiro ponto para a gente começar aqui a conversar, que é bem relevante da gente olhar, é como a gente tá o tempo inteiro tentando provar para o outro a nossa própria competência, né? E isso é muito mais comum do que a gente imagina, porque, como eu já disse aqui nesse podcast algumas vezes, nós somos seres sociáveis. Então a gente busca por pertencimento de alguma forma. Então esse olhar, essa cobrança, né, voltada ali para ser o melhor ou para ser suficientemente bom dentro desse ambiente, ele vai fazer parte, né? Então essa é uma dor muito comum que a gente tem. Né? Então a gente vai vivenciando as situações da nossa vida e procurando qualquer evidência que comprove que a gente está indo bem, né? Que somos suficientes para essa situação. Então a gente vai acreditando de fato que sempre vai ter alguém ali para avaliar a gente.
E aqui, esse excesso, vou chamar assim, tá? Esse excesso de validação externa que a gente acaba buscando dentro desse ambiente, ele acaba pesando muito, gente. Eu acho que é uma das coisas que talvez mais pese, assim, para algumas pessoas, principalmente para aquelas pessoas que se cobram demais em todos os ambientes, né? Porque é muito fácil a gente se grudar no que vai ser bom pro outro e esquecer de fato o que é ser suficiente para você, né? A gente gruda muito nessa percepção do outro e acaba esquecendo de olhar para si também, né? Então é importante a gente pensar se a gente deixasse de lado esse pensamento, né? Essa validação do outro e essa avaliação do outro o tempo inteiro. Quais critérios para se tornar essa pessoa suficiente sobraria, né? O que restaria? Então a gente acaba entrando nesse movimento de se provar e acaba esquecendo de se engajar naquilo que de fato a gente considera bom pra gente. E aí, fazendo um paralelo, assim, da minha cabeça, me lembrou muito aquele filme Cisne Negro. Porque é óbvio, né, que tem todo um contexto por trás, ela fala de uma situação bem extrema, né, então o filme conta a história de uma bailarina que vai ali fazer o Cisne Negro e tem diversas cobranças, diversos pensamentos. Ela é uma pessoa que se cobra muito para estar nesse lugar. Então, esse é o ponto de relação, assim, até onde a nossa autocrítica, né, essa cobrança excessiva, pode levar a gente para um sofrimento muito grande, né, na nossa vida. E é óbvio que aqui a gente precisa olhar também para as pressões, porque a personagem ela sofre muito, né, pelas pressões culturais, pelas pressões ali do próprio núcleo, de bailarinas ali que existe. Então tem esses recortes que é importante, porque isso faz parte da nossa vida, seja lá onde a gente viver, ou trabalhar, ou se relacionar com as pessoas, a gente vai ter esses recortes de pressões culturais, sociais, mas que a nossa percepção sobre a gente dentro desses contextos também pode levar a gente para um sofrimento muito grande, né? Como a gente se relaciona, inclusive, com essas pressões que a gente tem. Então, eu acho que é importante, gente, aqui vai um outro ponto que a gente precisa pensar, né? O quanto que a gente fica sensibilizado, é, a gente fica olhando, a gente fica sensível mesmo a esse ambiente. E aqui, quando eu falo ambiente, eu tô querendo dizer as situações, né, que a gente passa na nossa vida. O como a gente fica grudado ali para perceber coisas nesse ambiente. Por isso que é importante a gente pensar assim: quais lugares ou situações você sente que as pessoas estão te avaliando mais? Ou você sente essa cobrança maior? E por que que talvez nesses ambientes isso possa acontecer com mais frequência, né? Porque se a gente entender que de fato é um lugar específico, é importante que a gente entenda o que nesse lugar específico faz você se sentir assim. E se você perceber que, de fato não é um lugar específico, mas são vários lugares que você se sente dessa forma, ou talvez em uma situação específica, que pode acontecer em muitos contextos, é importante que a gente perceba qual que é a sua visão sobre você dentro dessas situações, sabe? Como que você se vê, como que você se sente, quais histórias isso te faz lembrar. Então é importante que a gente olhe para essas situações e se perceba, sabe? E faça esses questionamentos e essas perguntas. E aí, lembrando, gente, que é muito difícil a gente de fato fazer isso sozinho. Então, se você está percebendo que isso está te causando um prejuízo, um sofrimento ali dentro da sua própria vida, busca uma ajuda profissional de um psicólogo, que ele vai conseguir. É justamente esse o trabalho do psicólogo. Ele vai te guiar dentro desses questionamentos para
você ir descobrindo talvez essas respostas e tendo esse olhar sobre o que que te faz ter essa autocobrança muito excessiva dentro da sua própria vida, tá? Então, gente, eu acho que é super relevante a gente entender o porquê que isso é importante, né? Porque aqui a gente está começando a entender quais os impactos dessa avaliação externa na sua vida. Então, como você percebe essa avaliação externa na sua vida? Como você foi construindo essa ideia de preciso ser competente, preciso ser suficiente, preciso ser perfeito o tempo todo? Quando a gente começa a entender que de fato isso é um pensamento que pode surgir e que ele tem um passado que ajudou ele a se transformar no que ele é hoje, fica mais possível a gente olhar para ele de outras formas, né? Então vamos pensar assim, por exemplo, se esse ser perfeito fosse uma voz que passasse pela sua cabeça, de quem ela seria? Como ela se pareceria? Qual história ela iria te contar? A gente vai se desgrudando da ideia de estar sendo avaliado o tempo todo, de precisar provar o tempo todo, né? A gente vai se desgrudando um pouquinho desse pensamento. Porque sustentar essa imagem de nunca errar, de perfeição, de corresponder ali à avaliação do outro o tempo todo, tem um peso gigantesco, né? Um gasto de energia, um gasto emocional, né? Então, entrar nesse lugar é pedir para carregar talvez uma tonelada de tensão nas suas costas. Porque o erro faz parte, né? O errar, ele faz parte da condição humana. Então a gente nunca vai ser suficiente se a gente for corresponder só à tentativa de nunca errar. Então, se a gente sempre for viver tentando provar o tempo todo que a gente é perfeito, né? De se provar para o outro o tempo todo, a gente acaba esquecendo de viver e talvez até de se conectar com as pessoas, as situações, sobre o que está acontecendo, e a gente passa a se relacionar só com esses medos, esses receios, ou lugares que a gente idealiza estar. Então, é super palpável da gente pensar nisso na nossa própria vida, né? Então, eu quero que você imagine uma situação onde esse preciso ser melhor, preciso fazer melhor, preciso como se o outro fosse apontar ali os seus próprios erros. Pensa assim, nessas situações, você conseguiu de fato se conectar com o que estava acontecendo ou você estava mais conectado com esse pensamento? Você estava fazendo coisas pelo que era importante para você ou que precisava ser feito naquele momento? Ou você estava fazendo coisas levando em consideração esse pensamento? Então, o que eu posso fazer para melhorar ali o que eu penso sobre o que o outro vai achar nessa situação? Então, o quanto que a gente vai fazendo isso na nossa própria vida e vai fazendo isso com diversas situações, né? Então, esse exercício de se desgrudar um pouquinho desse pensamento é justamente para se ver ali em relação ao que é importante para a gente, não só grudadinha ali com o que eu acho, como eu percebo, quais pensamentos aparecem em relação a isso. E aqui eu não quero me estender muito sobre o medo de errar, porque talvez isso daria um outro episódio, como já tem alguns episódios sobre isso aqui no podcast. Mas é importante a gente pensar qual parte sua gostaria de se esconder quando você entra nesse rótulo de ser perfeito. Porque talvez você esteja podando todo o teu potencial, né? O que te faz ser um ser humano como qualquer outro, pela ideia de parecer ser algo que de fato, honestamente, ninguém chegou lá. Porque isso não é humano, né? A gente tá correndo atrás de algo que talvez não seja ali humanamente possível. Então aí, gente, é como se a gente fosse construindo uma capa, sabe? Uma armadura dentro da gente. Né? E aqui eu vou chamar essa capa de competência, tá? Então a gente vai se blindando de qualquer coisa que ameace esse status de competência, né? De ser perfeito ali. E aí a gente pode percebendo que a gente
que isso aparece desde coisas pequenas até coisas grandes, né? Então, a gente vai se autocobrando muito por essas ideias. Então, coisas pequenas como, eu não sei responder essa pergunta que estão me fazendo agora, até coisas maiores como tomei uma decisão ruim, e aí vem a culpa, e aí vem todos os outros sentimentos. Então, a gente vai se blindando para que a gente não passe por essas situações. Só que essa armadura, ela com o tempo vai ficando muito enrijecida. Ela não blinda só essas coisas, né, essas coisas ali do cotidiano de acontecerem. Ela começa a repelir coisas que podem acontecer, mas que de fato não aconteceram. Então a gente vai pensando muito sobre o futuro. Como eu vou me blindando de coisas que podem acontecer nesse futuro? A gente vai ficando muito preso nessa ideia, e vai ficando muito difícil sair disso, sabe? Então, essa armadura, ao invés de proteger a gente, ela passa a trazer mais sofrimento. Até chegar a um ponto de ser difícil mesmo a gente viver a nossa própria vida. A gente deixa de se expor a situações ou entrar em contato com as nossas prioridades, porque a gente tá o tempo inteiro tentando corresponder a esse lugar idealizado, evitar essa avaliação das pessoas da nossa própria vida. Então, olha como esse processo, né, de avaliação, de pensar na avaliação do outro, de autocrítica, autocobrança, desse lugar perfeito, ele vai paralisando a gente, vai trazendo uma série de sofrimentos, né? Então, uma pergunta que eu gosto de me fazer bastante para quando eu tô passando por tudo isso é pensar assim, né? Se por um dia absolutamente ninguém tivesse te avaliando, nem seus pais, nem seus colegas de trabalho, nem seus amigos, nem você mesma com seus próprios critérios ali de avaliação, de perfeição. O que eu faria, o que você faria de diferente logo quando você acordasse, né? Então, essa é uma pergunta bem interessante, porque faz a gente refletir muito sobre o que é importante pra gente. Mas o que a gente tem evitado fazer porque a autocobrança ou porque esses pensamentos de fato aparecem. Esse é o tipo de pergunta que a gente precisa. Ela é difícil, né? Porque a gente precisa se despir de toda a vergonha, de toda a crítica, de todos esses sentimentos que acabam atravessando a gente de alguma forma. E de fato, gente, vocês vão começar a perceber que é a partir desse momento que a gente começa a refletir e até se questionar sobre várias coisas da nossa vida, né? Sobre que tipo de emprego eu estaria se eu não tivesse nesse lugar? Será que eu estaria me relacionando com essas pessoas? Então você começa a perceber quais coisas você tem feito ali só para provar o seu valor para alguém, né? E aí é óbvio que aqui eu tô falando sobre a gente fazer um caminho oposto daquilo que talvez a nossa mente leve a gente a fazer, né? Que é olhar para um outro lugar, um cenário talvez imaginado, né? Porque aqui a gente retiraria todas as pressões culturais, sociais, os papéis, ou o que a gente faz para ganhar dinheiro, né? Vivendo no mundo capitalista. Então, aqui é um cenário imaginado. De fato, quando a gente olha para nossa vida, a gente precisa levar todas essas coisas em consideração. Mas é porque a gente entra em contato com o que realmente é relevante para gente, e aí a gente pode voltar para nossa vida e ver o que de fato eu posso fazer a partir disso que é importante e levando em consideração todos esses cenários. Por isso que é importante a gente imaginar um pouco, sabe? Sair desse lugar que a gente fica de racionalizar e racionalizar e racionalizar sobre esse problema, mas talvez de fato usar esse pensamento e ir para um lado imaginativo para a gente conseguir entrar em contato com o que é importante para a gente também. Quando a gente entra em contato com isso, a gente vai perceber que talvez a relação que a gente tem com a gente pode mudar. Como você vai reagir diante do seu próprio erro se ninguém estiver te avaliando? Será que a gente seria menos crítico?
Ou será que não mudaria nada a nosso respeito? Né? Será que a gente arriscaria mais em coisas que talvez a gente não é tão bom, só pela curiosidade do processo? Aí a gente pode pensar também em como a gente se relacionaria, né? Como você seria com as pessoas que você ama, se você, né, precisasse, ou se você, na verdade, não precisasse ser capaz ali de fazer as coisas o tempo todo. Essas são perguntas que também me pegam aqui desse lado, né? Porque faz a gente questionar várias coisas na nossa vida. E de fato a gente vai percebendo esse ambiente. Poxa, tem coisas que eu faço que eu gosto de fazer, tem coisas que eu vejo que não tem ali relação, não dialogam comigo, mas muito pelo contexto eu acabo fazendo. Então a gente começa a olhar para esses espaços de uma forma diferente, né? E olha que interessante a gente se fazer essas perguntas e manter, né, um diálogo com a gente mesmo, né? E talvez isso te coloque na frente de uma vida que você gostaria de viver. Ou de repente que você já está vivendo, mas você ainda não se deu conta. Então, esse é um dos exercícios mais intrigantes, imaginativos, que eu acho, assim, mas que ele tem um alto teor reflexivo que eu sempre uso para esses momentos em que eu me sinto muito paralisada, sabe? Então, qual tipo de vida eu estou vivendo agora e qual tipo de vida eu queria estar vivendo? Quais coisas atravessam isso, quais lugares idealizados atravessam isso, e talvez perceba que, de fato, isso é fruto da minha percepção sobre mim mesma dentro desses contextos. É isso que eu queria trazer para vocês, como que a gente tem se relacionado, quem a gente seria se ninguém tivesse avaliando a gente. A gente passou aqui e a gente acaba percebendo como a nossa mente vai levando a gente para esses lugares e a gente fica bem grudadinho com esse pensamento, achando que de fato a gente precisa melhorar, a gente precisa ser mais perfeito, como a gente vai sempre respondendo a isso. E a gente acaba esquecendo ali de olhar pra gente, de perceber as situações. Então, é basicamente isso, assim. Queria saber de vocês também. O que vocês acharam? Quais reflexões vocês tiveram disso também? Então, deixa aqui nos comentários. Pode ser do Spotify, pode ser no YouTube, pode ser no Instagram. Então, é Emoções em Movimento Podcast em todas as redes, tá? Então, me deixa saber um pouquinho também do que está acontecendo desse outro lado. Lembrando que tudo isso que eu falei, né, gente, faz parte, sim, dessa autorreflexão, mas que é difícil mesmo quando a gente está num processo de sofrimento fazer e pensar nisso sozinho. De novo, eu vou bater aqui nessa tecla porque eu acho super importante. Se você sente que isso tá te trazendo um sofrimento, procure um psicólogo, né? Ele pode te ajudar nesse processo também, tá? Aqui é uma partezinha que eu trouxe sobre ali sobre ser autocrítica ou sobre essa autocobrança, mas de fato tem algumas outras coisas envolvidas também nesse processo. Então é isso. E aí, indo para as minhas indicações, eu acho que eu trouxe aqui uma, né, do Cisne Negro, que ele fala bastante sobre isso, óbvio que em outro contexto, mas que ele traz um pouquinho disso também. E um outro filme que me lembrou bastante, assim, a hora que eu tava pensando sobre esse episódio, que eu já trouxe ele aqui algumas vezes, mas vale a gente assistir de novo agora com esse outro olhar, que é uma animação da Pixar que chama Soul. Então, o Soul, ele fala muito, né, dessa busca por esse lugar idealizado de se doar e de não perceber, não ter contato com a própria vida, só ter contato com esse lugar idealizado, né? Então, se eu chegar nesse lugar aqui que eu tanto espero profissionalmente, as pessoas vão me olhar diferente, a minha vida vai ser diferente, eu vou me relacionar comigo de uma forma diferente. E aí, enfim, quando de fato isso acaba acontecendo, ele vai percebendo que não é esse o objetivo, né? Não é esse ali o valor por trás. Então, de fato, ali, nada de muito diferente
acabou acontecendo. Então, eu acho que é sobre isso, né? Se a gente não tivesse esse lugar dessa autocobrança o tempo inteiro para atingir esses resultados, onde a gente estaria? O que a gente estaria aproveitando nesse processo também? Isso, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo episódio e até logo!